Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite. Hoje nós estamos no nosso culto online todas as quintas-feiras, mas de uma forma muito especial, porque também é Natal, não é? E queremos nesta quinta-feira fazer um culto diferente. Nós temos vindo a falar sobre o Sermão do Monte, temos feito um culto só para mulheres, né? Há mais de 1 ano e meio que estamos a fazer cultos online todas as quintas-feiras para mulheres, mas este ano nós queremos terminar o ano de uma maneira diferente, por isso o meu esposo está aqui comigo hoje. Nós vamos fazer um culto online para casais, não é? Vamos dar uma pausa no Sermão do Monte e falar um pouco para casais nesta noite. Por isso, se tu estás aí sentado à espera do culto e o teu esposo está por aí e não quer saber, diz para ele sentar no sofá perto de ti, convida-o, diz que o pastor David Pessim também está no culto e que ele pode também participar. Por isso, então, nós queremos dar boa noite à Nil. Paz do Senhor, Nil, boa noite. Convida o Lothar para se sentar perto de ti. Também boa noite, Ana. Um beijinho grande para ti. E então... eu queria dizer uma coisa já agora, se não se importa também. Sim, é uma experiência interessante. É a primeira vez que eu vou partilhar alguma coisa também, na verdade, sem ver quem está do outro lado, mesmo sabendo quem está. É interessante também. É uma estreia absoluta e acreditamos, né, que Deus vai certamente abençoar as vossas vidas e a nossa também, de uma forma muito simples. Preparamos uma coisa muito simples, mas acreditamos que é importante nós lembrarmos algumas coisas que são fundamentais para o relacionamento do casal. Nós hoje vamos partilhar convosco aquilo que partilhámos no jantar de casais daqui da igreja, da Arnsberg. Nós fizemos um jantar de casais especial Natal e lembrámos-nos de, neste culto, partilhar com todos os casais que queiram ouvir o culto. Por isso, esta palavra nós estamos a repeti-la, não é? Estamos a repeti-la. Paz do Senhor, Ângela. Um beijinho, irmã Ângela. Espero que esteja tudo bem convosco. Convido também o irmão Vítor a sentar-se para assistir ao culto. E então, como eu estava a dizer, paz do Senhor, Silvina. Um beijinho grande para o Luxemburgo. Espero que o irmão... Olha, pode convidar o irmão também para sentar ao seu lado. Então, felizes festas, Ana. Um beijinho grande. Então, nós... porque é Natal... Vamos começar, não é? Porque é Natal, nós escolhemos falar sobre um casal muito conhecido da época do Natal, da Bíblia, não é? Nós sempre ouvimos falar do Natal como a lembrança do nascimento de Jesus. Olha, baixe bem, irmão Vítor, que esteja aí sentado hoje. Isso. Então, nós sempre ouvimos falar sobre o nascimento de Jesus nas nossas igrejas e também, claro, é um tema bastante falado na época do Natal. E nós queremos lembrar hoje convosco o casal que foi escolhido por Deus para dar à luz a Jesus e também educar, não é? Criar durante a sua infância e até que fosse adulto, não é? E por isso nós vamos falar hoje sobre José e Maria e queremos desafiar-vos a acompanhar um pouco a vida de José e Maria e ver o que é que eles podem nos ensinar, não é? Começas tu? Sim, eu vou representar José, vou tentar viver os sentimentos, ou tentar interpretar, né, aquilo que foram os possíveis sentimentos ou abordagem à questão do nascimento de Jesus na vida de José. E a Nice, ela vai, obviamente, representar a Maria. E vamos tentar criar aqui uma certa dinâmica para nós tentarmos entender melhor aquilo que aconteceu dentro do lar. Então, como vocês todos sabem, como a maior maioria de vocês sabem, Maria, ela estava noiva de José quando o anjo apareceu a Maria. Vocês podem ler isso em Mateus, capítulo 1, também em Lucas, capítulo 2. E o anjo apareceu a Maria e disse que ela ia ser... que ela ia dar à luz um bebê, mas Maria era virgem, não é? Ainda não tinha tido relações sexuais com nenhum homem e
estava noiva de José, ela estava comprometida com José. E quando quando Maria, ela ouviu aquele recado, não é, do anjo, que Deus já tinha escolhido para dar à luz um bebê especial, seria o Salvador do mundo. Maria, ela sentiu-se privilegiada, não é, por ser escolhida por Deus, e ela aceitou o desafio. Mas o facto de Deus estar a chamar Maria e de ela ter aceitado esse desafio não quer dizer que a tarefa fosse fácil, porque Maria, ela estava noiva de um homem, vivia numa sociedade em que era visto com muito maus olhos uma mulher grávida antes do casamento, e ela ainda tinha mesmo que fosse tudo esclarecido por Deus, para ela estava claro que ela estava a ser usada nas mãos de Deus e ela sentia-se privilegiada, mas na mesma ela tinha que enfrentar este desafio diante da sociedade, diante dos vizinhos, diante da família e diante do seu noivo, não é? Do facto de estar à espera de um bebê e que não era um bebê dele, não era um bebê de José, não é? E então nós sabemos, não é, que Maria, ela até a certa altura dá a entender que ela vai ali visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Dá a entender que era também um pouco para fugir, talvez, dos olhares da vizinhança. E eu queria ver convosco que, às vezes, apesar de Deus nos dar coisas para fazer e ser de Deus e a vontade de Deus, isso não quer dizer que não haja dificuldade nessas tarefas. Maria, ela enfrentou isto. Maria, ela teve que enfrentar diante de toda a sociedade uma gravidez. Ela teve que também ela mesma informar José, né? Vocês sabem, depois o meu marido vai falar sobre José, mas provavelmente foi Maria que contou a José: olha, eu estou grávida, mas é de Deus. Então tudo isto foi um desafio. Aquele casal, mesmo antes de terem casado, Deus já tinha lhes dado uma tarefa muito grande, né? Alguma coisa muito grande para enfrentarem, um desafio muito grande, ao qual Maria, a Bíblia mostra, não é? Pelo seu cântico e também por a sua maneira de toda a história se envolve à volta de Maria. Vê-se que Maria, ela sentia-se privilegiada, mas isso não quer dizer que ela não tivesse medo, que ela não estivesse a enfrentar dificuldade mesmo nesse privilégio. E às vezes nós achamos que porque é Deus que nos está a dar, então não devia haver dificuldade. Mas isso não quer dizer nada, porque quando Deus nos dá, também Ele dá-nos a força para suportar as dificuldades, não é? Dá-nos a estratégia, dá-nos a sabedoria. Passas a palavra para mim. Ok. Então, como nós estávamos a dizer no início, é importante nós tentarmos, de uma forma assim muito sucinta, vivermos ou tentarmos entrar no coração ou na mente de José. Neste caso, eu vou tentar apresentar isso. E reparem, nós como homens, agora especificamente para homens, se bem o casal também vive isso, os desafios que Deus muitas vezes nos dá, a ambos, aos dois, neste caso foi um desafio que foi dado aos dois, como é que na mente isto tudo se processa. E é muito interessante nós ao lermos este texto e analisarmos e estudarmos acerca de José e Maria, nós vamos entender que José, e é importante abrir aqui um parêntese, quando nós somos desafiados por Deus, a gente sabemos, né, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos capacitar, que Deus vai estar connosco, que Deus vai nos socorrer no momento da dificuldade, mas nunca podemos descartar o nosso lado humano. E isso muitas das vezes é aquilo que dificulta o nosso processo, o nosso progresso como casal e como indivíduo pessoal, nós como pessoa, é nós esquecermos que nós, além da natureza divina estar em nós, nós também temos a humana. E às vezes nós devemos caminhar juntos, certo? Essas duas naturezas. E é interessante nós percebemos que José superou todas elas, porque obviamente que ele percebeu, né, que ele estava a ser guiado por Deus, estava a ser orientado por Deus em todas as suas decisões. Mas é importante nós olharmos para a vida de José e percebemos que aquilo que ele fez e por que fez e qual é que era a sua intenção. Né? Então é verdade que vocês conhecem a história, né? Certamente. Há ali um episódio em que José, ele parece que vai tentar fugir, né?
assim que ele sabe ou percebe que Maria está grávida, como a Anice estava a dizer, não era muito bem visto uma mulher engravidar antes do casamento. Para os dois, como é óbvio, né? Mas mais para as mulheres. A verdade é que José, na verdade, ele não está a fugir, né? Ele está a poupar Maria de uma difamação, digamos assim, né? Ou de uma acusação, né? Porque assim, nós às vezes sabemos aquilo que Deus fala connosco, mas as pessoas não sabem, né? E isso Maria e José sabiam, mas se calhar muitas das pessoas não sabiam, né? Não tinham o conhecimento, nem a relação com Deus, que muitas vezes nós temos como casal. E às vezes as pessoas não entendem o porquê de certas coisas acontecerem no nosso lar. Voltando a José, e José ele tem uma atitude que é, no mínimo, de se tirar o chapéu, como nós dizemos, né? Então aquilo que José ele faz, ou tenta fazer, depois ele é impedido de o fazer, lá está. Deus já está em todos os passos que nós damos, quando nós os damos com boa intenção, quando nós os damos com o intuito de fazer por amor, porque aquilo que José fez, ele ao queria fazer, ele ia fazer por amor. Ele não ia fazer porque era cobarde. Ele ia fazê-lo por amor. Amor à sua, neste caso, noiva, futura esposa, por aquilo que ela iria poder passar se ele ficasse junto dela. Então José, o que ele vai fazer é tentar levar as pessoas a concluírem, ou chegar à conclusão que ele fugiu e deixou-a grávida, né? Mas pronto, como vocês sabem, depois houve aquele episódio que o anjo apareceu a José e tudo ficou esclarecido. E é interessante que neste episódio, não vamos falar sobre todo o percurso deles, vamos apenas focar em alguns aspectos, mas neste primeiro episódio, e é isso que eu costumo dizer, quando Deus está no início de todas as coisas, quando nós fazemos as coisas desde o início, segundo aquilo que Deus planeou, só pode dar certo. Então, resumindo este primeiro ponto, talvez muitas vezes não dá certo no decorrer da nossa vida, porque nós, se calhar, deixamos de olhar para aquele que nos vai dar capacidade, para aquele que nos vai ajudar. Mesmo às vezes sabendo, lá está, o nosso aspecto humano é fraco, vacila, né, duvida, mas que Deus nos ajude, né? Então a nossa palavra para hoje, neste primeiro aspecto, é para que vocês, olhem, não desanimem. Mesmo que possa ser às vezes incompreensível, possa ser às vezes situações que nós não entendemos, nem sabemos o porquê e para quê às vezes. Mas nunca esqueçam, Deus estando no centro, as coisas vão dar certo. O segundo desafio que depois vocês sabem, não é? Maria, José ficou com Maria, não é? Deus confirmou a José para ele não deixar Maria, para ficar e para dar até o nome àquele bebé de Jesus e que ele seria o Deus connosco, Emmanuel, Deus connosco. Então José e Maria assumiram este desafio, não é? Esta aventura, começaram a ver esta aventura que Deus lhes tinha proposto, casaram, não é? A Bíblia diz que eles casaram. E a Bíblia diz também, ainda em Mateus, no capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz que Maria e José, eles mantiveram-se sem ter relações sexuais até que o bebé nascesse. Agora, imaginem Maria, não é? Maria casa e não pode consumar o casamento porque ela estava grávida daquele bebê. E José e Maria, eles mantiveram isso diante de Deus, que não iriam ter relações sexuais até que o bebê nascesse. Claro que isto visto assim, de um modo exterior, não é? Nós vimos isto como uma coisa muito divina, não é? Uau, que maravilha! Mas agora estamos a falar de um homem e uma mulher que casaram e não puderam consumar o casamento. É algo muito difícil, não é? De se entender. E visto do ponto de vista de Maria, era uma frustração para Maria, porque Maria, ela não poderia satisfazer o seu marido sexualmente até que tivesse aquele bebê. E Maria, ela teve que passar por isto, ela teve que passar por esta situação de nova casada, mas que não pôde corresponder sexualmente ao seu marido durante aquele tempo. E tudo isto poderia levantar muitas questões, não é? Em relação até a ela, a Maria, como é que Maria se sentia diante do seu marido, como é que Maria, ela
ela tinha que, com certeza, não é? Teve que encontrar ali uma estratégia, um equilíbrio para que o seu marido se sentisse na mesma feliz e realizado no seu casamento, mesmo sem a relação sexual. E isto leva-nos a pensar que isto era uma situação muito difícil para eles como casal, e nós casais entendemos isso. Só que nós temos que, como casais e como esposas, nós temos que entender que um momento não é toda uma vida. E às vezes nós temos momentos mais difíceis, mesmo até na área, agora estamos a falar mesmo da área sexual do casal, e a área sexual do casal tem várias fases, tem vários momentos. Maria e José tinham acabado de casar, estavam a passar por um momento difícil nesta área. Tiveram que encontrar, com certeza, um equilíbrio e tiveram que ter ânimo, amor e muito carinho e muita convicção naquilo que Deus tinha para eles, para conseguir este momento, né? Passar por este momento. Assim como também na área sexual do casal, as várias fases, os vários momentos, há momentos diferentes, momentos em que as coisas acontecem mais naturalmente, outros momentos mais difíceis. Assim também nós, mulheres, devemos entender e estar atentas a essas fases, a esses momentos, e perceber que temos que encontrar estratégias para cada momento, e também entender também que o casamento não se resume à área sexual, mas também a área sexual não se pode retirar do casamento. A área sexual é uma parte muito importante. Com certeza. Muito importante para o casamento. E vocês veem aqui Maria numa situação difícil, não é? Em que ela teve que saber lidar com isto. Mas havia um propósito para isto. Havia um propósito para aquele momento. E Maria, ela soube entender isso, não é? Ela soube perceber que aquele momento era um momento em que eles tinham, que eles não podiam ter relações sexuais. E com certeza, claro que isto a Bíblia não diz, mas nós queremos dizer-vos que para cada momento nós temos que encontrar estratégia para que o relacionamento entre o casal não vá abaixo. Nós entendemos, por exemplo, há momentos em que os casais eles têm problemas, alguma enfermidade, alguma distância porque um teve que viajar. Várias coisas podem acontecer. Então, nesses momentos, nós temos que ser sábias, as mulheres têm que ser sábias, encontrar um equilíbrio e encontrar, volto a dizer, sabedoria, para que naqueles momentos nós possamos colocar o casamento, para que o facto de não haver relação sexual não destrua o casamento. O facto de ausência, por algum motivo, de força maior, a ausência do relacionamento sexual não venha a destruir o casamento, mas que o casal encontre harmonia, encontre um bom relacionamento mesmo nesses momentos. Homens, vamos tentar perceber um pouco o que é que nesse período de tempo, nesses meses longos na vida de José. Reparem que e às vezes são essas questões que nos passam um bocadinho ao lado quando nós lemos as histórias. Se bem que eu penso que José, pronto, obviamente eu vou usar aqui uma expressão a brincar, não é? Se José se nos está a ouvir agora, grande José, não é? Se bem, pronto, entendam, não é? Fecha o parênteses. Entendo que José, como é óbvio, eu disse no início, nós não podemos descartar o espiritual. Aliás, não podemos valorizar demais o espiritual e desvalorizar o humano que nós somos. E nesta área, que a minha esposa já introduziu, ou Canice já introduziu, nós olhamos para a vida de José e ele teve que abster-se, não é? Daquilo que é natural, não é? Que é a prática sexual dentro do casamento. Se é difícil a contenção antes, não é? Imagine o pós, não é? Então entende-se mais uma vez a importância de Deus estar no centro de ambas as vidas. Não bastava estar na vida de Maria, senão ia criar sempre o conflito. Aqui que muitas vezes acontece connosco. Sabemos que, embora a ênfase aqui não é a sexualidade em si, mas sabemos que essa área, a área da sexualidade, e nós falamos por conhecimento de causa, porque muitas vezes não fugimos dessa realidade.
Mas a verdade é que muitos casais, e às vezes entre homens ou entre mulheres, sei que se levanta essa questão, porque é sempre um problema, há sempre a problemática, a sexualidade. Uns por algumas questões de enfermidade, outras por falta de comunicação, né, que é a grande falha. Mas eu acredito que isso não era o problema de Maria e José. Eu acho que entre eles, eu penso que entre eles devia haver essa comunicação. Né? Obviamente, ponto isto agora, imaginando um pouco, né, qual seria o diálogo deles nessa área. Ou será que muitos pensam que não, isso durante esse período de tempo estavam tão espirituais que isso não passava pela mente deles? Eu pessoalmente eu acho que não. Aliás, eu acho que estava presente, como é óbvio, o desejo era natural, mas havia algo superior a isso. Né? E isso é o foco. Né? O foco muitas das vezes o foco na nossa vida tem que ser Deus. Mesmo que haja um momento de dificuldade, como já foi referido aqui, mesmo que haja por diversas situações essa necessidade. Se nós não tivermos, homens agora, falando como homens, se nós não tivermos Deus, uma boa relação com Deus, uma relação que nos leva a nós não sentirmos tanto essa necessidade, né? Como é que eu posso expressar isto? Essa necessidade, às vezes descontrolada, como alguns expressam, né? E que às vezes, por ser tão descontrolada assim, ou nós achamos que é tão descontrolada, perde-se a harmonia do casal, né? Perde-se a harmonia do lar, perde-se o bom ambiente, né? Então, olha, irmãos, o meu desejo é que nenhum de nós esteja tanto tempo em jejum, né, como José teve, né? Porque reparem que, mas é verdade que José ele aguentou firme, né? Teve que aguentar, né? Mas acredito que Deus também o honrou, né? Mas e por isso, irmãos, neste caso, e também o casal, né? Eu acho que é uma área muito complexa, né, de se falar, mas o nosso conselho é que vocês possam, entre homem e mulher, ter esta vontade de poder expressar um ao outro aquilo que para a mulher, para o homem é importante, e aquilo que não é importante. Nós sabemos as teorias todas, sabemos que o homem é mais impulsivo, sabemos que o homem precisa por razões diversas para anti-estresse, as coisas. Nós sabemos isto tudo na teoria, mas na prática é tudo muito diferente. Nós sabemos porque já lemos, já fomos a palestras, já tivemos em seminário, tivemos em conferências, sabemos isso tudo. Mas na prática as coisas não são bem assim. Por isso, nós motivamos, ou deixamos este conselho, façam como Maria e José faziam. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles o fizeram, né? Que é partilhar esse momento juntos. Acredito que eles não oravam apenas, né, sobre esse assunto, mas acredito que eles também falavam e levavam a coisa de uma forma séria, né? E penso que eu acho que este conselho é importante nesta área da intimidade. Vocês aprendam a comunicar não só com os instrumentos em si, mas também com afeto, isto mais para os homens, né? Com afeto, com a comunicação, como alguém costuma dizer, com o ganhar os pontos, né? E mesmo que às vezes nós façamos as coisas com essa intenção e não havendo resposta, olha, façam como José, aguentem firme, que a vitória chega. Então, depois uma outra situação que este casal, que a Bíblia fala sobre este casal, foi quando houve então um chamamento para irem a Belém. Eles foram chamados para um licenciamento, mesmo quando Maria estava quase a dar à luz, e tiveram que ir a Belém, né? Vocês podem ler em Lucas, no capítulo 2, acerca disso. E aquela viagem não deve ter sido nada fácil para Maria. Vocês estão a imaginar Maria, no fim do tempo, fazer uma grande viagem para Belém. E quando chegaram a Belém, nem tudo correu muito bem, né? Porque chegaram a Belém, não havia booking, né? Não havia iPhone, né? Telefones, né? Para fazer as reservas. Internet. Não havia internet. Não havia nada, né? Não havia telefone, não havia nada para eles poderem fazer a pré-reserva para que iam chegar a Belém. E então Maria e José meteram-se a caminho, chegaram lá, e quando chegaram, provavelmente por causa da gravidez de Maria, a viagem tornou-se ainda mais longa. Ao chegarem a Belém não encontraram lugar para passar a noite, né? Estava tudo cheio, as casas, todos os hotéis, todos os lugares estavam cheios de pessoas e não havia vaga. E
acabaram por encontrar um lugar numa estrebaria, não é? Era o único sítio, o último recurso encontrado para que Maria e José passassem a noite, onde Jesus acabaria então por nascer, né? Maria acabou por dar à luz. Claro que isto era tudo plano de Deus, né? Deus já tinha este plano, era promessa que o Messias nascesse em Belém. Mas José e Maria, quando estavam a caminho do recenseamento e quando estavam a bater às portas à procura de lugar, eles não tinham isso em mente. Ai, era a promessa. José e Maria estavam aflitos porque não tinham onde descansar. E vocês imaginem então isto acontecer com o casal, né? Com o nosso casal. E Maria, não deve ter sido fácil para Maria se manter calada. Não deve ter sido fácil para Maria não descarregar tudo em cima de José. José, a culpa é tua porque tu não arranjaste lugar. As mulheres não fazem isso. Deixaste-me vir neste estado para esta viagem, tu não cuidas de mim, tu não pensas em mim. Quando foram deitar-se, né, na estrebaria, José a tentar arranjar as palhas da melhor maneira, né? Nós sabemos que provavelmente não estavam ali animais nenhuns, nós sabemos que por ser o recenseamento, Belém, toda a Belém, todas as casas estavam a preparar para receber pessoas. Com certeza quando se diz estrebaria estamos a falar de um lugar realmente preparado para animais, mas que naquele tempo, naqueles dias, estava limpo, né? Estava sem animais, né? Nós vimos o presépio lá com os animais todos, mas provavelmente não estavam lá animais nenhuns, provavelmente o dono daquela estrebaria já estava a pensar, olha, caso apareça alguém, vou alugar também a minha estrebaria. Já estragaste o conceito do presépio. Mas pronto. Mas agora imaginem, nada fácil para Maria. Como nós às vezes, né, que acontece aquelas situações em que nós só nos apetece gritar com o nosso marido, e gritamos mesmo, né, às vezes gritamos mesmo. É matar, vá. Só nos apetece mesmo dizer a culpa é tua, porque tu não preparas nada, tu não pensas em mim, tu não vês que isto não é condições para ter um bebê, isto não é condições para dormir, como é que vamos fazer agora, né? Mesmo que a culpa não fosse mesmo dele, mas nós tínhamos que arranjar um culpado naquela situação. Eu acho que nesse momento todos os homens estão a pensar como eu, né? Não, a minha mulher também é assim. E... Mas a minha não é, como é óbvio. Se calhar não sou. Se calhar és. Então, eu sou também assim. Então, Maria, na situação de Maria, vocês estão a ver, aconteceu um imprevisto, alguma coisa que ninguém tinha culpa. Nem o José tinha culpa daquela situação, nem Maria tinha culpa daquela situação. E todos os casais têm estes momentos. José e Maria tiveram, e nós também temos, e vocês de certeza também têm. Momentos em que acontece o inesperado, em que estava tudo planeado de uma maneira, mas aconteceu de outra. E nestes momentos nós temos que ter muita sabedoria. Temos que ter mesmo muito autodomínio, muito autocontrole da nossa língua. Mulheres, estou a falar das mulheres agora, para as mulheres, e os homens também, mas as mulheres... Os homens têm que ter a capacidade de encaixe. As mulheres têm que ter a capacidade de esperar para o dia de amanhã. Nem sempre nós esperamos, nem sempre temos esta capacidade. Isso é missão impossível. Às vezes nós temos que dormir sobre o assunto, caladas, deixar que a coisa arrefeça, porque às vezes acordamos de manhã e pronto, aquilo já não tinha aquele significado. E se nós não fazemos assim, quando explodimos na hora, acabamos por dizer aquilo que não queríamos dizer. E depois é muito difícil, vocês sabem, as palavras são piores do que setas. Não é? As palavras, elas não voltam para trás. Às vezes vou-vos dizer, um ato violento é mais fácil de sarar, às vezes, do que uma palavra. Porque as palavras, elas ferem lugares onde não podemos pôr pensos para cicatrizar. A alma. As palavras ferem o coração. E isso leva muito tempo, às vezes há palavras que levam anos para cicatrizar. E é estes momentos, vocês repararem, é nestes momentos de tensão em que as piores palavras saem. E às vezes são mágoas que ficam e que se guardam durante anos e anos e anos. E por um momento fez com que começasse uma mágoa a crescer que pode levar o resto da vida. Mágoas que às vezes, como nunca foram saradas e nunca são faladas, depois é difícil, às vezes depois não sabemos porque estamos zangados, não sabemos porque estamos a discutir naquele momento.
porque não era aquele momento, é por coisas que se passaram, é por coisas do passado, mal resolvidas, é por momentos como este que José e Maria passaram, em que dizemos coisas da cabeça para o ar, porque apenas dizemos só para ofender, para deitar a raiva para fora, que às vezes não vêm do nosso coração. Eu acredito nisso, que às vezes são coisas que não vêm do nosso coração, outras vezes são coisas que estão cá dentro e que nós largamos na hora errada, mas é nestes momentos que não é para conversar. Estes momentos não são para explodir. Estes momentos, e isso é muito difícil, claro que é muito difícil, mas pensem que quando estiverem numa situação destas, quando o alarme soar, porque nós temos todos um alarme, eu costumo dizer isso, todos temos um alarme, que é o primeiro impulso é, não digas nada, mas nós não conseguimos, nós dizemos na mesma. É verdade. Mas todas nós temos isto, as mulheres e os homens com certeza também têm, mas as mulheres têm, todas nós, antes de falar, vem uma coisa a nós, só que nós não conseguimos ouvir, é muito baixinha, é uma voz muito baixinha, nós não conseguimos ouvir. Então estes momentos são momentos muito importantes do nosso casal. Às vezes nós achamos que o momento mais importante do nosso casal é o nascimento do filho, que é coisas grandes, né? Que é um casamento de um filho, que é a compra de uma casa, a compra de um carro, que isso são momentos marcantes nos casamentos. Pois eu não acredito, eu acredito que estas discussões, estes momentos em que as coisas, os imprevistos acontecem, e nós, às vezes, são esses momentos que marcam o casamento, para o bem ou para o mal. Então Maria e José, eles passaram por isto também, eles passaram por uma situação de imprevisto, e eu não estava lá. Eu não sei se Maria... Eu não acredito... Eu não quero especular se Maria falou, se não falou, se Maria se zangou ou não zangou. Eu não quero, nem quero pensar nisso. Com certeza. Eu só quero pensar se fosse eu. E se fosse eu, se calhar eu dizia alguma coisa que não devia, punha as culpas para o meu marido, ou fazia alguma coisa que não... provocava ainda pior ambiente num momento já difícil, né? José já nervoso, Maria nervosa. E o meu desafio é que nós possamos entender que todos os casais passam por isso, até José e Maria. E todos os casais passam por esses momentos, e nós temos de ter sabedoria para perceber que esses momentos podem destruir ou podem fortificar o nosso relacionamento. Já está? Ok. José, eu vou pegar aqui numa palavra que a Anice disse, que é o improviso, imprevisto e improviso. Olha, homens, muitas das vezes nós vamos ter que, devido aos imprevistos, devido aos imprevistos, vamos ter que improvisar. Pronto. Só que a grande dificuldade é a rainha, né? Que é para não chamar de fera, né? que está connosco. Vocês sabem que isto agora é para as mulheres. Muitas das vezes... As mulheres falavam eu, mas... Não, mas eu estou a falar agora para as mulheres também. Às vezes o homem, no caso, não de José, mas às vezes os homens têm uma frustração muito grande. É de ter a perfeita noção que não vai conseguir dar à esposa aquilo que ela, às vezes, gostaria de ter. Pior ainda, é quando nós gostaríamos de dar, mas não temos como dar. Pronto. E uns, às vezes, optam por, como não têm para dar o que ela quer, não dão nada. E outros, para tentar minimizar os estragos, tentam compensar com outra coisa, né? Vamos imaginar que a esposa, agora numa forma assim mais prática, o sonho dela é ir uma semana para, sei lá, para as Caraíbas, de férias. Pronto. E ele, o máximo que ele pode arranjar é levar a mulher um fim de semana a Mira, à praia de Mira, né? Pronto. Ele fez aqui com toda a boa intenção. Na verdade, só que o receptor, no caso é a esposa, muitas das vezes não tem a sensibilidade de perceber que o que se tem que valorizar é a intenção, certo? E não a não resposta àquilo que muitas vezes é aquilo que nós gostaríamos de ter, né? E isso é uma grande frustração que alguns homens têm, agora falar para os homens. Mas isto acho que é mútuo, né? Às vezes nós sabemos o que o outro quer, o que o outro sonha, mas sabemos a nossa incapacidade, seja ela monetária, seja ela às vezes de caráter, de emoção. Sabemos, sabe, às vezes os homens não dizem que gostam de vocês, não é porque não queiram dizer, mas é porque são incapazes de o fazer. Não. A minha mulher sabia isso, né? Porque graças a Deus não é o meu problema, eu tenho outros problemas, né? Mas a verdade... Tenho outros, graças a Deus tenho problema, ainda bem, né? Senão eu era perfeito, né? Pois. E eu não quero ser perfeito. Não.
Dizia eu... Tu não podes interromper, então. Está bem, amor, desculpa. Dizia eu... Pois é, normalmente como é assim direto, ninguém me pode ajudar o que estava a dizer, né? Pois não dá, pois não. Se for por escrito. Porque às vezes têm capacidade de fazer. Eu estava a dizer que muitas vezes essa grande frustração que o homem tem, já falámos um pouco na área da intimidade, falámos um bocadinho no início, à vez de nós, de uma forma, por mais boa vontade que a gente tenha, se Deus não estiver, mais uma vez, é interessante que Deus, em todos os passos que eles fizeram, Maria e José, Deus tinha que estar no centro. Yeah. Outro grande problema que nós às vezes temos é que só tentamos colocar Deus no centro quando o problema vem. E uma das grandes lições que nós aprendemos com Maria e José é que Deus já estava no centro. É isto que faz toda a diferença. Deus vivia no meio deles. E isto é que faz toda a diferença em meias circunstâncias. Mesmo nestes momentos de improviso, certamente Maria nem José estavam à espera reparem que, independentemente de eles até saberem das promessas e das profecias, eu acho que eles não estavam focados aí. Estavam focados em ele estava focado em dar o melhor à sua esposa, né? E foi isso que ele procurou. Mas no meio daquilo tudo, é interessante que a relação deles, ela foi-se fortalecendo. Aquilo que para nós hoje seria incompetência, falta de amor, falta de cuidado, falta de afeto, falta disto e falta daquilo, que as mulheres poderiam pensar. No caso deles, aquilo veio fortalecer o relacionamento deles, como é óbvio, né? Então, olha, deixo-vos esta dica aos homens. Aprendam a conhecer as vossas esposas, aprendam a amá-las, mas acima de tudo, mulheres, olhem mais para as atitudes dos vossos maridos, maridos companheiros, de uma forma, começa a olhar de uma forma diferente. Às vezes nós somos olhados como o opositor da casa, né? E às vezes não é bem assim. A verdade é que nós temos um déficit, muitas das vezes, isto acontece com os dois, né? Numa certa área, e precisamos de ajuda. E quando nós não sabemos ajudar, nem a pessoa desenvolve, nem nunca vai ter a capacidade para. Né? Por isso é que é importante, mais uma vez, vamos ter que falar na pessoa central da vida de José e Maria, Deus. Então, quando Deus está no centro, o próprio Deus vai ajudar um e o outro a saber ajudar o outro. Né? E nós, às vezes, assim, de uma forma direta ou indireta, vamos tornar a pessoa do jeito que nós queríamos que ela fosse. Yeah. Impecável. Quase isso. Estás quase lá, mas ainda não. Então, último ponto. Passado 2 anos, né, o bebê nasceu. Não, eu nasci passado 9 meses, né? Sim, mas passado 2 anos o bebê nasceu. Está melhor assim. José e Maria tiveram a visita de uns magos, não é? Que vieram visitar Jesus, guiados por uma estrela. Não foram 3? Não sei quantos eram. A Bíblia não diz quantos eram. E pronto. E aquelas pessoas importantes vieram do Oriente, guiados por uma estrela, visitar Jesus. Tudo isso encadeou uma história que o Herodes descobriu, não é? Foi ler a promessa que o Messias poderia já estar por ali, o rei, né? O Salvador, tão esperado. E o rei Herodes, então, decretou a morte aos bebés, não é? Então, José e Maria foram avisados por Deus para que fugissem, pegassem Jesus e fugissem. E fugiram para o Egito. E eu quero... nós somos imigrantes, né? O meu marido é filho de imigrantes, eu sou imigrante. E sabemos muito bem o que é isto, pegar nas coisas e ir para um sítio que não conhecemos, não é? Eu tenho muito bem noção do que é isto. E José e Maria, e talvez muitas pessoas que nos estão a ver são imigrantes, não é? Então se calhar sabem muito bem o que é pegar nas coisas e mudar. Não podem trazer tudo, não podem trazer toda a família e não podem também imaginar o que vão passar, porque é o futuro. Então não sabem exatamente para onde vão, não sabem exatamente o que vai acontecer. E Deus desafiou José e Maria mais uma vez no seu casamento, pegar numa criança de 2 anos para protegê-lo e fugir para o Egito. Um sítio que eles nunca não conheciam, um sítio de outra língua, era um outro povo, era uma outra cultura.
E diz a Bíblia que José e Maria, de um momento para o outro, tiveram que fugir e sair e largar. Mais um imprevisto na vida de José e Maria. Alguma coisa que eles não tinham programado. Alguma coisa que não estava no livro dos sonhos que a gente escreve quando casa, não é? E mais uma vez José e Maria tiveram que viver esta aventura pela ordem de Deus. Por causa do plano que Deus tinha para a vida de Jesus e para a vida deles. Então José e Maria mais uma vez tiveram que enfrentar uma situação de recomeçar. Tiveram que enfrentar uma situação de deixar e recomeçar. Recomeçar no escuro, porque eles não sabiam o que lhes esperava. Só sabiam que tinham que fugir, né? E para o Egito, só sabiam o sítio, mas não sabiam o que lhes esperava. E diz que eles viveram ali durante aquele tempo, durante um tempo, até que Deus disse que podiam regressar, que a pessoa que queria matar Jesus já estava morta, eles podiam regressar. Mas todo aquele tempo foi um desafio para a vida de José e Maria. E quando, dentro ainda desta situação, quando José e Maria receberam a ordem de Deus, já podem regressar, eles pensavam em regressar para onde? Para a terra deles. Né? Eles pensavam, vamos regressar para a nossa terra, para o pé dos nossos parentes, para o pé da nossa família. Mas é engraçado que ainda em cima disso, Deus diz para José e Maria, não, vocês vão regressar, mas não para a vossa terra. Vão regressar para Nazaré. Para terem uma noção, Nazaré era talvez o sítio onde ninguém queria viver. Era a terra dos escorraçados. Nazaré era quando Jesus já adulto começa a escolher os seus discípulos e que vão ter com Natanael e dizem, olha, ele é de Nazaré. E Natanael diz uma expressão que era muito usada naquela altura, que era, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porque era a imagem que eles tinham da terra, era uma terra medíocre, onde havia muita mistura de povos e não era dali que o Messias poderia vir, não é? Mas foi para ali que José e Maria tinham que ir. Então imaginem, diante daquele desafio, depois de 2 anos fora da sua terra, depois de estarem no Egito a reconstruir tudo, então Deus diz, podem regressar, mas vão ter que recomeçar tudo outra vez. Porque vocês vão regressar, mas não para a vossa terra, para outra ainda, para Nazaré. Para aquela que vocês não queriam ir, para lá. Olhem, eu queria vos lembrar que nós, como casais, temos momentos em que temos que recomeçar. Às vezes não tanto de mudar de terra, mudar de casa, mas o recomeço assusta. O recomeço assusta para cada casal, o recomeço assusta. Quando eu falo de recomeço, eu sei bem do que estou a falar, visto que nós já mudámos de casa tantas vezes desde que casámos. Muitas vezes, não é? De país, é bom. De país também. De vizinhos, já mudámos muitas vezes. Nós sabemos muito bem do que é recomeçar, mas às vezes o recomeço não é só também a mudança de casa. O recomeço tem que ser também alguma coisa que tem que acontecer no casal. Nenhum casal pode viver uma vida, nenhum casal consegue viver uma vida sem recomeços. Porque há momentos em que a nossa vida ela tem que recomeçar alguma coisa. Quando nós estamos a perceber que estamos a perder o ânimo, estamos a perder a paixão, a perder o foco. A perder o foco, sim. A perder, a tornar-se um relacionamento monótono, em que estamos a perder o respeito, ou que estamos a perder estas coisas que fazem o relacionamento sobreviver. Respeito, amor, sensibilidade. Quando isso se começa a perder, nós como casal temos de ter esta consciência, está na hora de recomeçar. E não há idade para recomeçar. Para recomeçar com a mesma pessoa, né? Claro. Como é óbvio, né? Espero que sim. Só um parente, né? Então, não há idade para recomeçar. Não há idade para que um casal recomece. Porque para Deus nada é impossível, não é? Agora, nós precisamos de uma coisa muito importante. Quando nós vimos isto de José e Maria, nós lembramos quantas vezes tivemos que recomeçar. Quantas vezes parecia que já estava tudo a andar e acontece uma coisa e parece que se perdeu tudo o que tínhamos construído. Parece que se perdeu tudo aquilo que tínhamos alcançado. Eu desafio-vos a olhar para os recomeços de uma maneira boa. Olhar para os recomeços de uma maneira otimista. Lembrando que no recomeço
há também uma oportunidade de ver as coisas melhores, há uma oportunidade de fazer melhor, há uma oportunidade de se ser melhor, não é? Seja mudança de casa, seja mudança de atitude, não podemos ter medo dos recomeços. E isso, os recomeços são importantes na vida do casal. Olha, recomeçar, acredito que recomeçar é ganhar. Recomeçar não é para os fracos. Eu acho que é mais fácil abandonar do que recomeçar. Seria mais fácil, ou aliás, é mais fácil nós fecharmos a porta do que deixarmos-la aberta. Não é? Sabem que, pegando, não é, no contexto que estamos aqui a falar, José e Maria, todos estes recomeços, e eu vou voltar a repeti-lo, fizeram com que este casal conseguisse levar o plano de Deus até ao fim. Então, seja em que área for, seja em que situação vocês possam encontrar, não é? Porque nem acredito que há pessoas que estão a ouvir ou vão ouvir no futuro próximo e vão se calhar identificar-se um pouco com isto. Eu vou ter que recomeçar. Olha, mas não recomeces sozinho, está bem? Um primeiro conselho. Seja homem, seja mulher, seja ambos. Não recomecem sozinhos. Porque às vezes a falha, ou o falhanço na nossa vida a dois, é porque na verdade não éramos três. Eu acredito e aprendo na Bíblia que os casais perfeitos isto não existe. Ensino e motivo os meus filhos, os jovens da igreja, ao pelo menos ensinamos-los a criar um conceito de vida que pessoas perfeitas não existem. Eles não podem procurar um parceiro ou um futuro esposo perfeito, isso não existe. Não se pode idealizar uma pessoa na nossa mente e depois tentar que aquela pessoa seja aquela personagem. Isso vai dar errado. Porque às vezes a pessoa não tem culpa. Eu não tenho culpa se a minha pessoa idealizou um homem quando eu tiver 70 anos, não ter cabelos brancos. Não é? Quando o normal é um homem a partir de uma certa idade, uns mais cedo, outros mais tarde, começam a ter cabelos brancos. Eu não tenho culpa disso. E às vezes isso cria frustrações no casal. Eu estou a usar um exemplo ridículo, né? Para não usar outros. E isso é falta de comunicação. Lá está outra vez. Né? Então é muito importante. Nós não queremos estender muito o tempo. Mas é importante vocês ficarem com isto. Recomeçar é dar uma outra oportunidade. Não é bem a situação de José e Maria, mas é apenas para vocês entenderem que eles conseguiram. Porque eles não tiveram medo do recomeço. Não tiveram medo de pensar até, provavelmente eles pensam, mas outra vez, agora saímos dali, agora vamos para aqui, deixa-me mudar outra vez, e vamos outra vez para um sítio que não conhecemos ninguém, o que é que Deus quer? Olha, sabem, às vezes não importa aquilo que Deus quer, importa é a gente estar disponíveis e estarmos coração e mente aberta para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E às vezes não é só na vida do outro, mas é também na minha, porque a mudança implica, ou seja, o aceitar os desafios, a mudança, situação, de país, de casa, seja o que for, sempre implica mudanças em nós mesmos. Seja em crescimento, seja em frustrações, seja o que for. E uma coisa que eu aprendi com a vida, e tenho aprendido, e certamente vou aprender, que é nestes momentos de dificuldade, de adversidade, muitas vezes que temos que improvisar, que nós vamos conhecer o caráter do outro. E não só, vamos dar a conhecer ao outro o nosso caráter. Entendido? Então é muito importante nós, em meias circunstâncias, chateados, não chateados, felizes, não felizes, animados, não animados, não abdiquem de Deus na vossa vida. Porque é fundamental nós termos isso em conta. Eu falo por mim, nós falamos por nós, como é óbvio, e nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, pois normal, nós temos que juntar os cacos, não é? Mas nós não queremos juntar cacos, nós queremos é criar coisas juntas. E então, olha, vamos mudamos se for preciso, vamos abdicar se for preciso, vamos reconstruir se for necessário, mas é importante que os dois saibam que vai haver uma reconstrução. Não é? Eu não posso decidir sozinho que vou mudar. A pessoa que está comigo também tem que saber que eu vou mudar. Não é? Eu vou mudar de casa, não mudo sozinho. Não é? No meu caso, eu mudo com a minha esposa e os 3 filhos. Né? Então, é importante haver essa comunicação, está bem? Então, olha, deixamos algumas palavras finais. A Nisso vai falar, depois eu falo para concluir.
E fiquem com isto, está bem? Fiquem com isto. Não tenham medo, homens, de arcar com a responsabilidade. Não fujam da vossa responsabilidade. José não fugiu da sua responsabilidade. Muitas vezes não era como ele queria, mas ele sempre assumiu a responsabilidade. Né? E então, assuma a tua responsabilidade. E eu acredito que muitas das vezes as nossas esposas olham para nós como homens que, na verdade, eu vejo, ouço a expressão a brincar, já não homens como antigamente. E se calhar elas até têm razão. Né? Porque nós muitas das vezes, e eu falo por mim, não é que seja o caso agora, mas houve tempos em que o baixar os braços é o mais fácil. Então alguém vai ter que assumir o papel que não compete, né? Ou que não foi para isso que ela casou connosco. Não porque ela a vez queira, mas porque nós baixamos os braços. Então olha para a vida de José e olha, ergue-te ou levanta-te, se calhar é mais fácil. Né? Levanta a cabeça, não desanimes. A mulher que está do teu lado foi a mulher que Deus colocou no teu lado. Se calhar já percebeste ao longo do tempo que não era a princesa que tu tinhas idealizado. A culpa não é dela, a culpa é tua. Né? E às vezes as coisas estão como estão, não por culpa do cônjuge, né? Ou da esposa. É por culpa nossa. Né? Porque nós idealizamos as coisas em todas as áreas. Né? Intimidade, relacionamento, sei lá, em todas as áreas. De casa, lida da casa, fazer sopa. Mas eu acho que a sopa é feita assim. Não, mas eu faço a sopa assim. Né? Então são esses pequenos pormenores que às vezes nós levamos durante anos e anos e anos, 30, 40 anos, e depois arrebenta, né? E sempre faz estragos, seja com 5 anos de casamento, com 10, com 30, com 40, sempre haverá estragos. Mas o que Deus quer é estar no centro, e se Ele estiver no centro, mesmo que haja algum estrago, acho que passa despercebido, né? E é importante nós deixarmos Deus estar no centro da nossa vida. Então, para terminar, né? Porque hoje demorou mais tempo, porque o meu marido fala muito, não é por causa de mim, não é? Desta vez. Então, Estás-te a esticar. Quando nós olhamos para José e Maria, nós vemos que foi um casal escolhido por Deus. Isso, muito bem. E tinha um plano da parte de Deus para eles. Muito bem. Um grande plano. Mas isso não fez deles um casal perfeito. Já disse isso. E também não fez deles um casal sem problemas, sem disse desafios a enfrentar. Também já disse isso. O que quer dizer que se tu tens desafios no teu casal, se acontecem imprevistos, tudo isto que José e Maria aconteceu e também que acontece em outras coisas na nossa vida, não faz de nós um casal que não tenha Deus e que não seja abençoado por Deus. As coisas más que vêm à nossa vida, às vezes são oportunidades que Deus nos está a dar para nós crescermos. E muito para bem. Estarmos mais juntos. Muito bem. E não para dizer, se calhar Deus não abençoa o nosso casamento, Deus não quer que eu esteja junto contigo porque isto está a acontecer, tu não és nada igual a mim, tu não... Né? Então, é uma boa conclusão, porque não somos nada iguais. Então, olha, mulheres, cuidado, porque onde Deus está, também há desafios. Isso. Onde Deus está não há só amor e paz. Há amor e paz interior. Mas as circunstâncias, às vezes, são circunstâncias desafiadoras, difíceis, em que temos que lutar muito, em que temos que... O relacionamento não é alguma coisa que vem sozinho. O relacionamento saudável é alguma coisa que tem que ser construído. Nós temos que lutar por ele. Nós não podemos achar que este homem não foi Deus que me deu, porque ele não é assim, não é assado, não é como o outro, não é como o vizinho. Então, o que define se o nosso marido é ou não um homem de Deus é o nosso relacionamento com Deus, e ir buscar à presença de Deus desejo de que o nosso casamento funcione. Porque Deus, Ele muda. Olha, terminando com isto, que é a minha frase do Natal. Vocês sabem, eu no Natal lembro sempre esta altura, este momento da vida de Maria. Quando Maria disse, como é que eu vou ter filhos? Se eu sou virgem e só sou noiva, ainda não tive nenhum relacionamento com o meu noivo. E o anjo disse a Maria, por acaso para Deus há alguma coisa impossível? Então esta é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Olhem para o vosso relacionamento neste Natal. Olhem para o vosso marido, olhem para os vossos filhos. Nós não falámos de filhos aqui. Mas todo o relacionamento familiar. Não se preocupem tanto em dar grandes prendas. Não se preocupem tanto em dar uma prenda muito cara. Não se preocupem tanto o que é que o marido vai me dar, o que é que eu vou dar. Não se preocupem tanto com isso.
Olha, se não houver dinheiro para dar nada, fiquem tranquilas. O casamento é muito mais que isso. Pensem no Natal como um momento em que Jesus está a dizer: há alguma coisa impossível para nós. Nada, nada é impossível para Deus. Deus, Ele pode mudar a história do teu relacionamento. Deus pode mudar a história do vosso casal. Deus pode mudar a história da vossa família. Usem este Natal como uma oportunidade de lembrar Deus na vossa casa. Não sei se amém. Amém. Pronto. Vamos orar, amor. Sim. Sempre oramos no culto, Tá, não é? não sabia. Eu peço Então desculpa. nós agora vamos orar pelos casais, Mas tá antes bem? de orar, eu queria só dizer uma coisa. E vamos dar a boa noite Boa a todas noite. as pessoas que Boa não estão a noite. ver. Ah, Sempre faço isso Alcina, também. Alcina, Espera, tá amor, bem. do princípio. Ah, Nós já tá demos a paz do Senhor a alguns. Vamos dar a todos que nos estão a ver. Miriam, um beijinho para o Pô, Santa Luxemburgo. Sogra, minha sogrinha está a ver também. A minha mãe, um beijinho para Portugal. Sónia, um beijinho para Portugal, para Santarém. A irmã Silvina do Luxemburgo também, um beijinho para o Luxemburgo. A Fátima, um beijinho grande para ti, Fátima e Hugo. Espero que o Hugo também esteja a ver-nos. Está a trabalhar. Um beijinho para a Cristina, um beijinho grande. A Mónica, um beijinho grande. Obrigada por estarem neste culto. Cristina Damasceno, um beijinho grande também para Cristiano Damasceno, desculpem. Para o Luxemburgo. A Carla, um beijinho para o Brasil. A irmã Ivone, um beijinho grande. Temos muitas saudades suas, irmã. Raquel Pérez. A Raquel, um beijinho para a Madeira. Também temos muitas saudades da Madeira. Um beijinho para a Marta. Espero que esteja tudo bem contigo. Um beijinho para a irmã Ruth. Um beijinho para a Ani Sampaio. Olha, está a ver o meu culto, a minha amiga. Um beijinho grande, Nissa. O Pedro deve estar a dormir, não? Espero que o Pedro também esteja a ver. Melanie Machado. A Divina também, Divina Martins. A Melanie, um beijinho grande. Paz Senhor Divina, um beijinho grande para ti. Um beijinho também para a irmã. Olha, a Isabel. Isabel. É a Belita. Agora estou a ver com a foto. Está certo, está certo. Então, um beijinho grande também para o teu esposo. Para o Zeca. A Mary Rose, um beijinho grande para ti. Sábado temos o nosso culto lá na Holanda. Um beijinho grande. Paula Marques, também espero que o Jorge Marques depois possa também ver. Alcina, a paz do Senhor, Alcina, Genário, um beijinho grande. A Thay, espero que esteja tudo bem convosco. E pronto, já dissemos todas, Joana Pérez, um beijinho grande para ti. Ana Mari Gomes. Um beijinho para Blois. A Joana Pérez. A Ana Maria, um beijinho grande, Ana Maria. Que tu estejas bem, que tenhas um bom Natal. Um beijinho para a Joelma. Elisete Pires, um beijinho grande. Daniela Rodrigues. Espero que esteja tudo bem em Londres. Então, um beijinho grande para a Cristina. As trigêmeas, sabes quem é? Sei, sim, senhora. Um beijinho para Santarém. São jogadoras do Sporting, coitadas. Um beijinho grande para Santarém. Um beijinho também para a Cristina, para o Luxemburgo. Espero que o Pedro também possa ver este vídeo. Carmen, paz do Senhor, Carmen. Esther, espero que esteja tudo bem contigo. Ida, eu não sei dizer Feliz Natal em italiano, mas talvez o meu marido saiba. É qualquer coisa, auguri, qualquer coisa, não é? Um beijinho grande, Ida. Que Deus te abençoe muito, a ti e ao teu esposo. Olímpia, um beijinho grande. Paz do Senhor, Domingas. Mena Lourenço, um beijinho. Também Magna Cristina, já dissemos, Cristina. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos agora orar então pelos casais, orar por cada casal que vai assistir este vídeo ou que já assistiu, ou até que não vai assistir este vídeo. É igual. Mas que vamos orar pelos casais para que Deus abençoe, que este Natal seja um Natal de família. Que este Natal seja de amor. um Natal de recomeço para muitos, está bem? Yeah. E talvez se não sabes o que é que vais dar à tua esposa, dá-lhe esta, não mais uma promessa, mas fez no envelopezinho, põe lá, escreve, faz assim uns corações, uns desenhos, uma coisa bem infantil, não é? Porque interessa é o que está lá dentro, a intenção. Yeah. E que a intenção seja mesmo recomeçar. Trata bem a tua esposa, que ela merece. Não é? Foi a pessoa que tu escolheste, penso eu de que, não é? Assim como eu, não é? Foi a pessoa que eu escolhi e eu tento fazê-la feliz. Nem sempre consigo, mas o meu desejo é fazê-la feliz, não é? E ela sabe isto, que é que ela está aqui toda contente a bater o pé. Porque é verdade. Eu tento, mas às vezes não consigo. Mas é importante nós temos esse desejo no nosso coração, fazer a nossa esposa feliz, está bem? Então, olha, deixo-vos isto nesta quadra natalícia. Um Feliz Natal a todos, todas as famílias, não só aos casais, como é óbvio, mas especificamente para os casais, para os lares, né?
que nós acreditamos que Deus no centro das famílias, isso significa famílias fortes, está bem? Pais fortes, esposa, amigos, companheiros, amigos de verdade, e é isso que nós precisamos, está bem? Deus nos abençoe muito. Vamos concluir com oração. Nosso irmão Olímpia está a dizer que está a dar beijinho a para partir Angola. de Angola. Eu Desculpa. sei, Olímpia, eu sei que tu moras em Angola. Então, Beijinho para Angola, que Deus te abençoe muito aí também, que os casais aí também sejam felizes. Isso, exatamente, né? Não é só aqui. Não, Então, todo lado. nós acreditamos que Deus, Ele quer tornar-nos homens, mulheres abençoados e abençoados, e também para abençoar outros, está bem? Então é importante nós, se queremos abençoar outros casais, sermos uma bênção. Amém. Deixar Deus viver no nosso meio. E Deus estando connosco, Deus não é um intruso, está bem? Deus, ele tem que fazer parte do nosso relacionamento. Então eu vou orar. É para orar os dois? É só eu? É os dois. Oramos os dois, está bem? Eu vou orar pelos homens, depois a minha esposa ora pelas mulheres. E depois iremos então concluir, está bem? Muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe muito. E espero, quem sabe, né? No futuro próximo, poder ter mais um momento de partilha com a minha esposa, porque isto foi uma oportunidade, né? Eu sinto-me honrado. Eu convido o meu marido Eu mais sinto-me honrado, né? Então espero que tenha correspondido àquilo que a senhora pretendia, né, no seu agora, canal. se eu vou Mas pagar. pronto, né? Tá bem, vamos ver, ok. Vamos então orar, está bem? A todos os homens, casais que eventualmente estejam juntos. Olha, deem a mão à sua esposa de uma forma simbólica, está bem? Agora deem a mão como vocês bem acharem, se é assim, se é como vocês quiserem. Mas de uma forma simbólica, está bem? Para nós orarmos um pelo outro, orar pelo nosso futuro. Deus. Se até aquilo não foi tão bom, mas que daqui para a frente possa ser melhor. Senhor nosso Deus, queremos dar graças pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ter este tempo de partilha, de poder alcançar pessoas, Senhor. E a nossa oração, a minha oração nesta noite, Senhor, é para que tu possas abençoar todos os casais, Senhor, que nos estão a ouvir, esposas que nos estão a ouvir, maridos que nos estão a ouvir. Ó Deus, e quem sabe que neste momento tu tenhas falado a algum coração, Senhor. Estas palavras, Senhor, de uma forma simples, muitas vezes usando, Senhor, de brincadeira, Senhor, mas acreditamos que não importa o meio, importa é a palavra, Senhor. E nós acreditamos que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é uma palavra transformadora, ela tenha chegado aos corações, Senhor. E nesta noite nós oramos pelos homens, Senhor. Sabemos que muitas das vezes, Senhor, não sabemos respeitar, não sabemos ouvir, não sabemos, Senhor, corresponder às expectativas da nossa esposa, Senhor. Mas nós oramos, Ter eu orço, para que tu possas, Senhor, falar a cada coração, falar ao meu coração, ao coração de todo aquele que ouviu e viu nesta noite, Senhor. Deus, eu orço, para que tu possas estender a tua mão poderosa, Senhor, a tua mão, Senhor, que eu acredito que onde tu estás, Senhor, algo sempre acontece, Senhor. Por isso nós acreditamos nas tuas promessas, acreditamos, Senhor, nas famílias felizes, acreditamos que quando tu estás no centro da família, Senhor, quando tu estás no centro do casal, não há como nós sermos felizes, Senhor. Verdade. Então, se nós queremos ser felizes, é importante nós colocarmos a Ti, Senhor, no centro da nossa vida, Senhor. No centro individual, na minha vida, e no centro, Senhor, do nosso relacionamento. Senhor, abençoa nossas vidas, no nome de Jesus. Abençoa cada casal, cada família, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Senhor, nesta noite, Deus, te agradecemos, ó Deus, por o privilégio, Senhor, que nos dás de podermos partilhar a vida, Senhor, a nossa vida, ó Deus, com outra pessoa. Obrigada pelo casamento, obrigada, Senhor, por cada esposo, cada esposa, Senhor, que tu tens dado, Senhor, tens unido. Deus, oramos, Senhor, para que este ano seja um ano de bênção para a vida de cada casal. Oramos, Senhor, para que este Natal, Senhor, haja paz, harmonia, Senhor, vinda de Ti. Sim, Senhor, em cada, Senhor, casal, em cada mesa, Senhor, em cada ambiente familiar, estejas Tu, Senhor, Tu sejas o presente, Senhor, de Deus. Jesus, Tu possas estar realmente, Senhor, entre o relacionamento de homem e mulher, Senhor. Oramos, ó Deus, para que os casais, Senhor, sejam mais fortes, Senhor. Oramos para que os casais, Senhor, se unam mais a Ti, ó Deus. Oramos também, Senhor, para que Tu nos ajudes, nos dês sabedoria e graça como mulheres. Deus, a sermos melhores esposas, melhores mães. Senhor, mas principalmente a buscarmos um relacionamento íntimo contigo a cada dia. Deus, oramos, Senhor, para que os casais, Senhor, sintam a Tua presença, sintam o toque da Tua mão. Entendam, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Senhor, te reconheçam como Pai, como amor, que te reconheçam, Senhor,
Ó Deus, como aquele que pode mudar a história de cada casal, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos aqueles, Senhor, que vão assistir a este culto, que assistiram. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão a passar por alguma dificuldade no seu relacionamento. Que, Senhor, seja um fim de ano sarador, pelo poder do nome de Jesus. Que 2018 seja um ano de novidade, Senhor, para cada casal, Senhor. De novas aventuras, Senhor. Haja mudança no agir, mudança no pensar. Mudança, Senhor, ó Deus, na forma, Senhor, como tratam de cada assunto, Senhor. Oramos para que, Senhor, seja, ó Deus, repreendido, Senhor, por Ti, Senhor, toda a armadilha contra os casais, contra as famílias, Senhor, que os casais, Senhor, estejam mais juntos, Senhor, a vencer cada luta, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Feliz Natal a todos. Então, queremos desejar a todos um Feliz Natal, que Deus vos abençoe muito, e quem sabe até uma próxima oportunidade. Quinta-feira não há culto online, está bem? Na próxima quinta-feira estamos de férias? Não, nós não estamos de férias. Só sei se tu estás de férias. Estamos de férias dentro de casa. Está bem. Estamos de férias. Está bem. Mas não haverá culto online. Na próxima quinta-feira estaremos juntas na primeira semana de janeiro. Então, continuando com o Sermão do Monte, que está tanto a abençoar a nossa vida. Sábado à noite, 19h30, Rua Armondo, o nosso culto na Holanda. Domingo de manhã, apesar de ser dia 24, vai haver na mesma culto, 9h45 em Heinsberg. E estamos entusiasmados com o novo projeto para janeiro. Vamos mudar de espaço. Isso, janeiro vai ser... Um mês de trabalho, mas um mês muito abençoado. E vamos inaugurar o nosso templo. Se Deus quiser. Com uma conferência de mulheres e a primeira conferência de homens. Vai ser... nível mundial. Mundial. Em Heinsberg vai ser a primeira conferência de homens. B-Men. E vai ser a quinta conferência de mulheres, Mais Mulher vai fazer a sua quinta conferência aqui em Heinsberg, com a presença de uns amigos. Isto vai ter que ser guardado até ao fim. Com certeza. Isto é especial. Então, preparem já a vossa agenda para o último fim de semana de janeiro, a inauguração do nosso novo templo, que vai ser muito bonito, muito privado, né? Muito familiar, mas também muito bonito. E também vai ser a nossa conferência de homens e mulheres nesse sábado. Venham, organizem-se para virem, está bem? Deus te abençoe muito. Beijinho para a Rosa, Portugal. Beijinho de Rosa Branco. Um bom Natal para ti. Que Deus te abençoe muito também. Está bem? E irmã Lucília Manique também. Beijinho grande para si, irmã. Que Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. E esta Gorete está nisto também. Gorete. Gorete. Paz, Senhor, Gorete. Um beijinho grande para ti. Deus te abençoe a todos.